Olá pessoal, vou tentar fazer um vídeo bem rapidinho de um assunto que é muito importante, cai muito em prova, que é respiração celular. Primeiro, vamos lembrar, vou fazer duas perguntas que parecem bobas, mas que são difíceis de responder. Por que a gente come e por que a gente respira? Apesar de parecer óbvio, a gente come por dois grandes motivos, para ter matéria-prima e energia. A energia ela vai ser extraída de quase todos os alimentos de uma forma que ela vai acabar sendo convertida em glicose no nosso organismo. Então, muitos alimentos, mesmo de origem diferente, vegetal, animal, acabam se transformando em glicose. Para que isso? A glicose ela vai ser assim que o alimento for digerido e a glicose for absorvida, ela cai na corrente sanguínea e vai ser levada a todas as milhões de células que a gente tem para fornecer energia. E para que a gente respira? Então, o oxigênio que chega aos pulmões, ele também é passado para a corrente sanguínea e é distribuído para as milhões de células para finalizar um processo que a gente chama de respiração celular. Ele entra na etapa final. Então, vamos dar um zoom aqui nessa célula, bem na região perto da mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular. E a gente percebe que a glicose, assim que ela entra, que ela passa pela membrana plasmática e entra no citoplasma, ela já vai sofrer a primeira das três etapas da respiração celular, a glicólise. Glicólise é a quebra da glicose em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Cada uma dessas três etapas tem uma série de reações químicas que eu não vou aprofundar aqui, a gente vai falar de uma maneira mais geral. Na glicólise, a molécula de glicose, que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, ela vai ser quebrada, oxidada, e vai, com essa quebra, liberar já, num primeiro momento, 2 ATPs. ATP é aquela molécula que consegue transferir energia de um processo para outro. E aí esse ATP já está liberado para ser usado pela célula para qualquer processo energético que precise de energia. Após a quebra da glicose, aliás, durante a quebra da glicose, também ela é oxidada de forma a remover dessa molécula 2 hidrogênios que vão sair na forma de NADH. O NAD, ou NAD+, é uma molécula que consegue oxidar a outra, removendo os hidrogênios. Então, ele deixa de ser NAD, rouba o hidrogênio da glicose e passa a ser NADH. O H a mais aí é o hidrogênio. Nesse momento aqui da glicólise, a gente produz 2 NADH. Então, vocês vão acompanhando do lado direito da tela, a gente já tem aqui 2 ATPs de saldo e 2 NADH. O ácido pirúvico ou piruvato que sobra dessa quebra, ele vai entrar para a mitocôndria, ele vai atravessar a membrana externa da mitocôndria, cair na matriz mitocondrial, onde ele vai ser terminado de oxidar, ele vai terminar de ser oxidado, removendo carbono, oxigênio e os hidrogênios que faltam. A molécula vai terminar de ser toda oxidada. Também, assim como na glicólise, é uma série de reações bioquímicas que convém, precisaria de uma aula só para elas, um outro vídeo só para explicar cada reação, mas de uma maneira geral, no final do ciclo de Krebs, que é essa série de reações aqui da etapa 2, vão ser produzidos mais 2 ATPs, então já temos 4 no total, e mais 8 NADH. Nesse esquema aqui não mostra, mas também são produzidos FADH2, que é uma outra molécula que, da mesma maneira que o NAD, também é carreadora de elétrons, de hidrogênios. Então, o objetivo é o mesmo do NAD, remover hidrogênios da molécula, e esses hidrogênios vão ser levados, tanto do NAD quanto do FAD, vão ser levados para a terceira e última etapa, chamada de fosforilação oxidativa. Então, até o momento já temos 4 ATPs prontos para serem usados pela célula em processos que gastam energia. Temos 10 NADH aqui agora produzidos.
Para que serve então esses NADH, né? Essas moléculas vão chegar até a membrana interna da mitocôndria. Agora a gente está falando dessa membrana que forma as cristas mitocondriais e vão entregar esse hidrogênio do lado de dentro dessa membrana. Eles vão ser transportados para o lado de dentro e vão criar uma represa de hidrogênios dentro das cristas mitocondriais. Vai ficar lotado de hidrogênio lá, doido para sair de volta, né? Mas vão estar represados. E o NADH, após entregar esse hidrogênio, volta a ser NAD novamente e volta lá para os processos iniciais para pegar mais hidrogênio de uma nova glicose que chegar na célula. E eu tenho uma animação aqui representando o lado de dentro da mitocôndria, né, das cristas, que está em cima, do lado de cima da figura, cheio de hidrogênio que foi entregue pelo NAD, né? E o único caminho que eles encontram, a única abertura que eles encontram para sair é essa enzima, que está representada aqui como se fosse uma maquininha funcionando, é a ATP sintetase. A cada grupinho de hidrogênio que passa por essa enzima, ela gira e produz o ATP. E como esses hidrogênios estavam represados, né, a célula não gasta energia para produzir esses ATPs. Os hidrogênios seguem uma tendência natural de sair de onde está concentrado para onde não está concentrado, né, onde tem muito para onde tem pouco. É a mesma coisa de uma represa de água. Se você fizer um furo na parede lá da represa, a água vai sair com força e sem precisar de uma bomba para bombear essa água, né? Ela vai seguir uma tendência natural de sair da represa. Aqui vai ser a mesma coisa. E com isso, né, a cada molécula de glicose que entrou no processo todo aqui na respiração celular, vão ser produzidos nessa terceira e última etapa aqui mais 34 ATPs. E aí o saldo final aqui, a gente tem 38 ATPs produzidos a partir de uma única molécula de glicose. E para que serve aquele oxigênio que eu falei lá no início, né? A glicose a gente já viu que serve para produzir energia e a oxidação dela nessas 3 etapas vai produzir 38 ATPs. E o oxigênio? Esse oxigênio vai se ligar ao hidrogênio que acabou de sair da represa, acabou de passar pela ATP sintetase, formando água. Porque o hidrogênio, do jeito que ele está aqui na animação, H+, ele é um íon, ele é instável, ele fica doido para se ligar a alguma coisa para estabilizar. E aí ele se torna um radical livre. Se ele não for estabilizado, ele vai procurar outros compostos da própria célula para se estabilizar, vai oxidar a célula, vai matar ela e a pessoa vai morrer. Primeiro a mitocôndria morre, depois a célula, depois o tecido, até levar à morte da pessoa, né? Se não tivesse oxigênio. Então, por isso que a gente respira, para que cada cada molécula de oxigênio gasoso seja levado para as células e chegar aqui no final do processo da respiração celular, ele se ligar aos hidrogênios, 2 hidrogênios com cada oxigênio que chega, vira uma molécula de água. Essa água não é tóxica, não é instável, né? Ela é estável, ela sai na própria respiração da pessoa, né? Quando a gente chega próximo de um espelho ou de um vidro e dá uma baforada no espelho, né, a gente percebe que embaça por causa dessa água que tem na respiração. São as moléculas de água formadas aqui no final da respiração celular. Chique demais? Então, lá no final, após a glicose ser oxidada no ciclo de Krebs, né, eu falei num determinado momento que saem, né, os carbonos e os oxigênios e hidrogênios da molécula de glicose. Ela termina de ser oxidada na etapa 2. O carbono e o oxigênio se juntam e formam dióxido de carbono, CO2, que também sai na nossa respiração, na expiração, né? O que a gente bota para fora do corpo, porque não tem mais utilidade para a célula esse CO2. E a água, apesar de água ser uma substância útil para o nosso corpo, nesse momento aqui, no final da respiração celular, essa água também é residual. Então, ela não tem mais utilidade naquele momento ali, ela é
expelida da célula e pela respiração por ser um resíduo desse processo metabólico aqui. Então, o que é muito comum de cair em questões de prova, né? Quais são as 3 etapas da respiração celular? Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Qual das 3 etapas é a que mais produz ATP? A terceira etapa, fosforilação oxidativa. Quantos ATPs são produzidos em cada uma das 3 etapas? 2 ATPs de saldo na primeira etapa, na glicólise, mais 2 ATPs no ciclo de Krebs e 34 ATPs na fosforilação oxidativa. Outra pergunta comum, né? Qual desses 3 processos aqui é anaeróbico ou aeróbico, né? Então a gente vê que o oxigênio só é útil na terceira etapa. A primeira e a segunda etapa são processos anaeróbicos, né? É mais comum ainda as questões relacionarem a glicólise como um processo anaeróbico, né? Que está fora da mitocôndria, ok? E outro tipo de pergunta também que pode ser feita é comparando fermentação com respiração celular. E aí fermentação já fica para um próximo vídeo, aí sim após ele dá para a gente comparar, né? Mas já adiantando que quando se compara os dois, na respiração celular ela é muito mais eficiente para oxidar a glicose do que a fermentação, né? Justamente pela grande quantidade de ATPs que são formados. Então, até a próxima. Um abraço para todos.